presença hoje é do cientista político João Gualberto Vasconcelos, na sequência de uma conversa iniciada na nossa edição de ontem. João, como é que você analisa o espectro ideológico no Brasil hoje e como é que ele se manifestou, como é que você acha que ele se manifestou no último pleito presidencial? O Brasil tem assim, alguns pensadores importantes que às vezes nem se colocaram como pensadores políticos, nem escreveram obras acadêmicas. O Nelson Rodrigues é com frases geniais de julgamento do stalinismo lá nos anos 50, 60. Roberto Campos é outro. Roberto Campos, nos anos finais de sua vida, ele tinha uma coluna aos domingos no estado de São Paulo, acho que o Espírito Santo reproduzia aqui, acho que a Tribuna reproduzia. E o Roberto Campos, ele costumava dizer que quem devia ter ganho a eleição, a última eleição do colégio eleitoral, deveria ter sido o Maluf e não o Tancredo, porque ele achava que o Maluf ia dar um banho de capitalismo no Brasil. Eu acho que lá nos anos 80 o Maluf talvez fizesse alguma coisa parecida com o Bolsonaro está fazendo agora, né? Essa coisa, porque na verdade nós mantivemos as estruturas herdadas do período colonial, da era Geisel sobretudo, 480 estatais, né? Nós tivemos, depois veio o Sarney, um governo confuso, a Constituinte, né? Era tudo muito recente, o Sarney não tinha liderança nenhuma também, ele era o vice-presidente apenas. Depois nós tivemos o Collor, um episódio rápido, né? Eu acho que o Collor foi um homem que não esteve à altura da chance que o mundo lhe deu. O Collor mudava o Brasil naquela época. O Collor, ele começou alguns movimentos importantes do ponto de vista liberal, né? Vamos dar um exemplo, o sistema brasileiro estava morto com aquele negócio de Embrafilme. Só fazer filme para os mesmos, filmes intelectuais. Automobilística, informática. Muita coisa. Mas ele se meteu no campo da corrupção, acabou sendo afastado. E subestimou também o Congresso. Ele achou que ele estava legitimado pela votação direta. Né? Isso aí. Ele foi embora. Veio o governo do Itamar, que também era cuja grande sacada foi chamar o Fernando Henrique para ser ministro da Economia, ministro da Fazenda. E é engraçado, o Fernando Henrique é sociólogo. E ele fez o Plano Real. Por quê? Porque ele não era economista. Né? Porque ele fez política. Não sei se blindou a equipe econômica. Ele fez um trabalho de campeão. A grande passagem do Fernando Henrique como estadista é sua passagem no Ministério da Fazenda. Perto ali do outro Lara Rezende acho que Gustavo Franco. Edmar Baixa. Ele trouxe uma turma. Então, o Real, ele já incorporou os equívocos do Plano Cruzado, os equívocos do Plano Verão. Aprendeu, inclusive, com esses equívocos. Aprendeu com essa equipe esteve envolvida nisso. E aí nós tivemos, então, um começo, no primeiro governo do Fernando Henrique, eu acho que nós tivemos um banho de modernidade. Né, o início das privatizações, a privatização da Vale, a privatização de outras empresas importantes, aqui no Espírito Santo, a ArcelorMittal, a antiga CST. Então nós tivemos um plano de modernização nacional que eu acho que é muito importante. Né? Mas este plano caminhou, o Fernando Henrique, sobretudo com a dona Ruth Cardoso, ele também tinha um flerte com o social, assim, ele criou ali na comunidade solidária uma base que o Lula ampliou. O primeiro governo do Lula, eu acho que foi a manutenção da política econômica acertada de Fernando Henrique e a ampliação da política social da dona Ruth. Eu considero que o Lula fez em seu primeiro mandato um bom governo. Eu acho que ele se perdeu no mensalão e aí daí para frente ele se perdeu nessa teia enorme que se fez de corrupção e de favorecimento das tais empresas campeãs, tudo isso, né? Mas o erro crucial foi a eleição da Dilma, né? Não tivesse ele eleito um poste, né? Elegeu quem ele quis. Talvez aí já numa leitura um pouco mais conservadora, de manter no poder, de estender para a América Latina, enfim, todas essas coisas. E o rompimento veio agora, né? Aquele rompimento que o Tancredo não fez, que o Collor não fez e que agora Mas uma outra coisa a considerar, veja bem, a Constituição de 88 é uma Constituição que ela assegurou, talvez por um compromisso histórico, um sentimento de resgate histórico a ser feito, direitos sociais que não identificou a fonte de pagamento. Nós temos uma Constituição com 250 artigos. Isso. Eu acho que não sei se tem tantas no mundo que explicitam tanto
deveres com pouca menção de... Tantos direitos com poucas menções de deveres. Segundo, nós tivemos nos primeiros 10 anos dessa década o Brasil surfando a prosperidade mundial realmente maravilhosa, com aquela demanda, a China comprando tudo. Você vê que nós tivemos aquela crise do Lehman Brothers em 2008, que não atingiu o Brasil, fundamentalmente porque o sistema bancário brasileiro não existe para financiar a produção, existe para vender Selic, comprar Selic. Isso. Né? Então tem uma série de fatores também, eu acho que fica um pouco à margem de uma análise. Claro que o Lula, tanto assim que o Lula, quando ele virou Lulinha, paz e amor, ele entendeu que ele tinha que enveredar por outro estilo. E enveredou, né? E negociar com o capitalismo. Né? Exatamente. Mas deixar a banca tranquila. Depois ele foi longe demais. Agora, as coisas na história, elas não são em linha reta, né? Sim. Você vê, a Constituição de 88, ela sempre foi acusada de ser parlamentarista, né? E é verdade. Agora, essa Constituição hoje, ela permite que o parlamento faça as reformas, mesmo que o presidente não tenha uma grande liderança para fazê-la. Eu acho que o Bolsonaro tem uma situação assim, paradoxal. Ele enfrentou o Lula, né? Era o único capaz de vencê-lo naquela oportunidade, ele encerrou o ciclo da esquerda e ele elegeu uma base conservadora que não havia no Brasil há muito tempo. Uma base nova, inexperiente, meio messiânica, né? Mas diferente. Sim. E é essa base que vai fazer as reformas. O presidente não está mais fazendo liderança da sua base, ele não trabalha isso. Eu acho que ele nem compreende a importância simbólica que ele tem nesse processo. Aí no meio da reforma da Previdência, que é uma reforma importantíssima para o Brasil, ele lança o torpedo do filho candidato a embaixador nos Estados Unidos. Enfim, então assim, o Brasil só está em pé porque a Constituição de 88, na minha opinião, permitiu que o parlamento fizesse coisas que não faria em outras circunstâncias. Mas também o parlamento só está assumindo esse protagonismo agora também, né? Sim, porque agora é a primeira vez que nós temos um presidente que não sabe o lugar dele, né? Eu acho que o Temer, você pode ter todos os defeitos, ele tem muitos, né? Muito ligado à política tradicional. Mas ele tinha a solenidade do cargo. A solenidade do cargo é excessivo, parecia meio com um Sarney. Mas ele deixou um legado na área econômica. Sem dúvida. Mal reconhecido ainda, hein? Não tivesse feito o Temer aquela temeridade da caída daquela armadilha da JBS, ele teria terminado o governo dele com essa reforma da Previdência feita e com outras coisas feitas. Eu acho que a presença do Temer na cena política evitou o naufrágio. Na perspectiva histórica, inclusive, talvez vai ser reparado. Eu acho. Eu acho que se a Dilma tivesse chegado ao fim do governo, teria sido muito pior. A presença hoje é do cientista político João Gualberto Vasconcelos. Voltamos já. Voltamos com a presença do cientista político João Gualberto Vasconcelos. João, você estava fazendo uma análise do nosso espectro ideológico e o que se definiu a partir, e como isso influenciou, né, digamos assim, as últimas escolhas que o Brasil fez politicamente. Mas tem uma polaridade que é interessante discutir, que é essa questão de direita-esquerda, centro, liberal, direita-esquerda, porque quando você faz um questionamento à esquerda sobre os exemplos bem-sucedidos de modelo de esquerda no mundo, você não encontra nenhum. Aí o pessoal da esquerda se defende com a social-democracia. Então a gente pode citar a social-democracia como uma referência bem-sucedida da experiência da esquerda? E, segundo desdobramento dessa pergunta, nós estamos falando da social-democracia europeia ou da social-democracia escandinava? Eu acho assim, primeira coisa, a história se movimenta, né, por movimentos dialéticos mesmo, né? Os russos fizeram lá em 17 a sua revolução, né? Implantaram o comunismo. Nós não podemos deixar de considerar que é um regime autoritário, né? Um regime mais do que autoritário, um stalinismo brutal, matou milhões de pessoas, mas em 17 a Rússia estava quase na Idade Média, em 43 ela ganhou a guerra. Como uma nação
se transforma na nação mais importante do mundo, capaz de vencer o exército alemão, e os russos, eles permitiram que o exército alemão fosse entrando. Quando estavam no meio da Rússia, eles iam tocando fogo nas casas. E o inverno de 30 graus abaixo de zero. Aí inverno de 41, eu acho isso, né? Aí eles entram com um conjunto de armamentos que ninguém sabia que eles tinham. Tanques e aviões, e eles derrotaram a Alemanha. A guerra foi vencida pela Rússia, pelos Estados Unidos e tal. Então agora, o que isso não se sustenta no longo prazo? Porque o autoritarismo, o personalismo, o sistema baseado numa só pessoa, numa só ordem de valores, não se sustenta, porque a diversidade é da natureza humana, não é? Então, assim, mas tem uma outra coisa importante: a Rússia assustou o capitalismo. E o capitalismo se reciclou para combater a Rússia. Não, o nazismo foi uma resposta imediata, mas a social-democracia lá da Escandinávia foi uma resposta, e também o que se fez, por exemplo, se eu vou pegar a França, que nunca foi socialista nem comunista. A França, nos anos 30, tinha um tal Front National, que era capitaneado pelos comunistas, que conseguiu um sistema de gestão de pessoal que não havia. Férias, 13º, garantias sociais e tal. Então, a humanização do capitalismo. Esse embate da velha esquerda com a velha direita acabou produzindo dialeticamente, né, uma situação que eu acho que melhorou o mundo. Então, assim, a esquerda tradicional stalinista, ela não tem mais papel no mundo. Você pode fazer uma análise histórica do que aconteceu, mas não tem papel no mundo. O que resta disso hoje é praticamente uma caricatura. Cuba, Venezuela nunca foi nada disso. Venezuela é um sistema populista, autoritário, clássico. Não tem nada de esquerda. A gente confunde isso com esquerda porque o PT brasileiro apoia aquele sistema, mas a trajetória do Chaves, a trajetória do Maduro parece mais com a de Vítor Orbán na Hungria do que outra coisa. Uma forma de caudilismo também, né? É uma forma de caudilismo, é uma coisa altamente ancorada na capacidade que o Estado tinha, porque tinha muito petróleo, né? Agora, veja bem, mas então nessa reciclagem final sobra uma definição da esquerda na relação entre o tamanho entre mercado e Estado? Ou seja, o liberal ou o capitalismo defende o mercado e o mercado se autorregulamenta. E a esquerda quer um Estado macro, máximo. Eu acho... E não está em discussão em quem financia o Estado, né? Eu acho que, na verdade, assim, essas coisas são muito históricas, né? Tem muito uma linha do tempo, tem muito um momento. O momento que nós vivemos hoje é um momento de empoderamento das pessoas. Não cabe mais no Estado. Porque no Estado stalinista, você tinha, por exemplo, um direcionamento no campo da arte. Tinha o realismo socialista. Você só podia pintar quadros que glorificassem... Arquitetura também. Você arquitetura. No nazismo você tinha um modelo arquitetônico. Não cabe mais isso no mundo hoje. O mundo de hoje é um empoderamento das antigas. Quando o Thomas Jefferson e o seu grupo lá fez a primeira Constituição Americana no final do século XVIII, ele estava falando de igualdade para todos, né? A primeira nação do mundo que fala em igualdade, mas tinha escravidão. O Thomas Jefferson tinha 6 filhos com uma escrava, os filhos dele eram escravos. Então, nós estamos falando de liberdade para quem? Para homens, brancos, proprietários. Essa ideia vai se alargando para mulheres, para negros, para outros grupos sociais. Então, eu acho que no mundo em que nós vivemos não cabe mais nada disso. O mundo que nós vivemos é preciso um liberalismo bem vivido, é o que me parece. Quero agradecer, João, a sua presença aqui conosco esses 2 dias. Muito grato pela sua presença. Obrigado. A você, Eustáquio. A presença do cientista político João Gualberto Vasconcelos. Até já.